Imagine que alguém processa você sob a alegação de que você é um devedor, de que você não pagou uma dívida dentro do prazo. Porém, essa pessoa não contava que você tinha o recibo guardado. E esse recibo é a prova de que você quitou sua obrigação e não está devendo. E sendo surpreendido por esse recibo, o autor do processo agora quer desistir da ação e simplesmente encerrar tudo como se nada tivesse acontecido. O que você faria? Talvez você deixasse por isso mesmo, desse como resolvido e pensasse assim, um problema a menos. Mas se eu estivesse nessa situação, eu agiria diferente. Eu diria assim, nada de desistir do processo. Agora nós vamos até o fim. Eu quero que o juiz dê a sentença, porque não basta que a acusação de que eu sou devedor seja retirada. Eu tenho uma reputação a zelar. E por isso eu quero uma sentença, um reconhecimento, uma confirmação de que eu paguei, de que eu sou um bom pagador. Então, eu quero que o julgamento vá até o fim. No início do grande conflito, Satanás fez diversas acusações contra Deus, de modo que, numa figura de linguagem, nós podemos dizer que Deus teve que se sentar no banco dos réus. E aos olhos das criaturas de todo o universo estavam as perguntas: Deus é justo ou injusto? Ele é arbitrário ou ele é um Deus de amor? Será que quando ele perdoa um pecador, ele não está dando um jeitinho de descumprir a lei, já que a lei exige justiça, a lei exige a morte do pecador? Por tudo isso, Deus conduz o julgamento até o fim, até a sentença, para que haja o reconhecimento de todo o universo de que ele é absolutamente justo. Ele é admirável em caráter e em bondade. E é por isso que Isaías 5, verso 16 diz que o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo. E esse é exatamente o tema do estudo desta semana. Vamos falar do juízo, do grande juízo investigativo. Seja muito bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Estamos estudando a Bíblia por meio deste guia de estudos. E o título da nossa lição de hoje é O Veredito Cósmico. Chegamos à lição 11. O trimestre já está acabando e por isso eu preciso perguntar se você já está preparado para o próximo trimestre. Você já tem a lição a seguir? Eu recebi a minha essa semana e o assunto vai ser muito interessante. Vamos estudar sobre as parábolas de Jesus a partir do mês de julho. E é muito importante que você tenha esse guia de estudos para ficar por dentro de tudo. Então, se você não fez a assinatura da lição, a boa notícia que eu tenho para dar é que agora você pode adquirir a lição no site da editora Luz do Mundo, que é a editora aqui do canal Adventismo Vivo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa providenciar sua nova lição o mais rápido possível. Combinado? E agora, voltando à lição desta semana, logo de início eu preciso ser sincero com você ao falar do assunto do juízo investigativo. Esse tema não é fácil. Eu falar isso, eu não estou querendo dizer que apenas os teólogos, aqueles que sabem grego e hebraico é que podem entender. Não é nada disso. O que eu quero dizer é que para você entender o funcionamento do juízo investigativo, é necessário dedicar algumas horas em leituras de textos bíblicos e também comparando um verso com outro verso. Eu me lembro de que no ano de 2009, eu estava iniciando a faculdade de Direito e eu senti um despertamento muito grande para entender como funcionava o julgamento de Deus. E para mim, foi fundamental estudar o livro O Grande Conflito de Ellen White. O capítulo 28 do Grande Conflito, ele é inteiramente dedicado a explicar como funciona o juízo investigativo. Muitos textos bíblicos são citados e comentados nesse capítulo, mostrando a relação de um texto com outro como se fossem as peças de um quebra-cabeça que vão sendo montadas. E eu dediquei um mês inteiro para ler esse capítulo. Todos os dias eu lia e relia o mesmo capítulo. Eu li mais de 20 vezes seguidas o mesmo capítulo. E os textos começaram a se encaixar na minha mente como as
peças de uma engrenagem. Eu entendi a lógica e a minha sugestão é que você faça o mesmo. Pegue o capítulo 28 do livro Grande Conflito e leia pelo menos 5 vezes, prestando atenção aos detalhes, refletindo sobre os textos bíblicos que são citados. E com certeza você vai experimentar um grande crescimento espiritual. Tudo bem? Combinado? Bem, todas as semanas nós lemos e comentamos verso a verso o texto-chave da lição. Porém, nesta semana nós vamos fazer diferente. A lição indica a leitura de Levítico capítulo 16. Nós vamos falar de Levítico 16, mas não vamos ler todo esse capítulo porque nós temos muitos outros versos para ler e para comentar também. Uma comparação que eu gosto de fazer é como se o estudo do juízo investigativo fosse semelhante ao sistema solar. O Sol está aqui no centro e os planetas giram ao redor dele. O sistema do juízo investigativo também contém vários textos ao redor dele. Um desses textos é Levítico 16, mas ele não é o único. Então, nós precisamos examinar vários versos aqui e entender como eles estão orbitando o mesmo assunto. E vamos iniciar a montagem do nosso sistema doutrinário a partir de Hebreus capítulo 9, que inclusive é o texto indicado aqui na parte de quarta-feira. Esse capítulo contém um resumo do santuário que Deus mandou Moisés construir lá no livro de Êxodo, depois que o povo saiu do Egito. Você se lembra disso, não é verdade? Hebreus 9, a partir do verso 1, diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. E nos versos seguintes nós temos uma descrição do santuário terrestre. Verso 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Então, nesse verso 2, o texto descreve o primeiro compartimento chamado de santo. Os móveis desse compartimento são o candeeiro, a mesa com os pães e o altar de incenso. Porém, o altar de incenso vai ser apresentado no próximo verso. Verso 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro. Então, no segundo compartimento, chamado de Santo dos Santos, ou também chamado de Lugar Santíssimo, ficava a arca da aliança. Agora, note o seguinte: por que o verso 4 diz que o altar de ouro, que é o altar de incenso, pertence ao segundo compartimento se ele está no primeiro compartimento? Resposta: porque o véu que separava os dois compartimentos não se estendia até o teto, de modo que o incenso podia ser oferecido no lugar santo e ainda assim encher o lugar santíssimo com seu aroma e com sua fumaça. Mas por que esse santuário tinha duas divisões, dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo? Porque cada divisão correspondia a um ritual. Existia o ritual do primeiro compartimento e o ritual do segundo compartimento. No lugar santo, os sacerdotes entravam todos os dias, então esse ritual se chamava serviço diário. Mas no lugar santíssimo, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano no dia da expiação. Veja a explicação disso no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, tudo isso o quê? O tabernáculo, com seus móveis, com os véus, com os rituais. Depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, ou seja, no primeiro compartimento, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo.
Então já vimos a estrutura geral de 2 compartimentos e de 2 rituais. Agora nós vamos voltar para o verso 1 e fazer um destaque. No verso 1 nós lemos que a primeira aliança também tinha preceitos e o seu santuário. Note o uso dessa palavra também. Preste atenção no raciocínio que nós vamos fazer agora. Se a primeira aliança, que foi aquela feita por Moisés, também tinha preceitos e santuários, é porque Paulo já falou anteriormente de outra aliança que também tem um santuário. Qual aliança é essa? A nova aliança feita por Jesus. E de fato, quando nós voltamos ao capítulo anterior, vemos exatamente que Paulo estava tratando de outra aliança e de outro santuário. Veja Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Esse texto fala de 2 santuários ou tabernáculos, um que foi construído pelo homem e outro que foi construído por Deus. O tabernáculo construído pelo homem foi aquele que Moisés construiu no deserto. Era uma estrutura móvel que podia ser desmontada e carregada. Mas o foco da epístola aos Hebreus é no santuário que o próprio Deus construiu, um santuário que existe no céu, no qual Jesus entrou como sumo sacerdote. Existe um paralelo entre o santuário do céu e o santuário da terra. E a epístola aos Hebreus explora esse paralelo o tempo todo. Note o seguinte: quando o povo hebreu saiu do Egito, Deus ordenou que Moisés fizesse um tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado a ele. E o apóstolo Paulo ensina na epístola aos Hebreus que esse tabernáculo construído por Moisés é uma parábola para a época presente. Você sabe o que é uma parábola? Se você consultar um dicionário de grego, vai encontrar que parábola é um modelo ou um exemplo que antecipa ou precede uma realidade que só será conhecida no futuro. Portanto, o tabernáculo construído por Moisés era uma antecipação de uma realidade que viria a ser conhecida, e essa realidade é o santuário celestial. Mas não para por aí. Paulo ainda diz, em Hebreus 9:23, que os compartimentos do santuário terrestre eram as figuras das coisas que se acham nos céus. Uma figura é uma representação simplificada de uma realidade mais abrangente. Portanto, o tabernáculo construído por Moisés era uma representação simplificada do santuário celestial. E Paulo ainda faz uma terceira comparação. Ao falar dos sacerdotes levitas que trabalhavam no tabernáculo do deserto, ele diz assim em Hebreus capítulo 8, verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Esse texto é muito forte, pessoal. Por quê? Em primeiro lugar, porque diz que a atuação dos sacerdotes aqui na terra é figura e sombra das coisas celestes. Ou seja, o que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam era uma espécie de cópia, imitação, representação imperfeitas de uma realidade maior e perfeita que acontece no céu. E nesse ponto eu chamo a sua atenção para perceber o seguinte: todas as denominações cristãs entendem que os animais de sacrifício do tabernáculo eram um símbolo de Jesus Cristo que morreria em favor do pecador. É aquela célebre frase de João Batista quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa simbologia é clara e é compartilhada por todas as denominações cristãs.
Mas o que o adventismo faz é perceber que o texto bíblico diz que no sistema do santuário não apenas os animais eram simbólicos, mas também os sacerdotes eram um símbolo, eram uma representação de algo maior que acontecia no céu. E não apenas os sacerdotes, mas a própria edificação de um tabernáculo na terra, ela guarda o seu correspondente com uma edificação que existe no céu. Esse é o tema que o apóstolo Paulo está destacando constantemente nos capítulos 8 e 9 de Hebreus, da Epístola aos Hebreus. Porém, algumas pessoas que querem zombar dessa compreensão adventista do livro de Hebreus, elas falam assim: olha, o tabernáculo do Antigo Testamento tinha assim mais ou menos 45 metros de comprimento se a gente contar o pátio. E o santuário que existe no céu? Quantos metros ele tem? Ah, o tabernáculo do deserto tinha um teto, um telhado feito de peles de animais. E lá no céu? O telhado do santuário celestial é feito de couro também? Quando os críticos falam assim, eles querem insinuar que é um absurdo haver um santuário no céu semelhante ao que havia na terra. Eles querem insinuar que as coisas celestiais são apenas espirituais, etéreas, sem uma estrutura física relevante, sem uma materialidade. Mas não é isso que o livro de Hebreus diz. O livro de Hebreus chama de sombras o ritual do santuário terrestre. E o que é uma sombra? É uma reprodução parcial e imperfeita de uma pessoa ou de um objeto. Por meio de uma sombra, eu até posso reconhecer uma pessoa pela sua silhueta, mas a sombra não me permite dizer, por exemplo, qual é a cor do cabelo, qual é a cor dos olhos, como está o semblante da pessoa. A sombra se manifesta com as limitações que são inerentes a ela. Isso porque uma pessoa ou um objeto, eles se manifestam em 3D, em 3 dimensões, mas a sombra é projetada em apenas 2 dimensões. Portanto, a sombra é uma reprodução simplificada da realidade. Então, com base nessa própria analogia da sombra, nós não podemos descrever com precisão absoluta como é esse santuário que existe no céu, mas nós podemos afirmar com absoluta certeza de que ele existe. Tanto é que no livro do Apocalipse o apóstolo João vê no céu os mesmos móveis que existiam no santuário da terra. Note só essas passagens. Vamos lá para Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O texto diz expressamente que o santuário de Deus se acha no céu. E nesse santuário foi vista a Arca da Aliança, da mesma forma que o livro de Êxodo fala que existe uma Arca da Aliança dentro do santuário que Moisés construiu conforme o modelo que foi mostrado para ele. Outro texto agora, Apocalipse 8, a partir do verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Esse texto mostra que no céu existe um altar de ouro que fica perante o trono de Deus. Da mesma forma que nós já lemos em Apocalipse 9, que no tabernáculo do Antigo Testamento também havia um altar de ouro que ficava à frente do lugar santíssimo. Portanto, o livro do Apocalipse mostra claramente que existe um santuário no céu e nesse santuário foram vistos os mesmos móveis que havia no santuário da terra. E nós vimos todos esses textos porque estávamos comentando Hebreus capítulo 8, verso 5. Vamos retornar a essa passagem agora para fazer o segundo destaque que é muito importante. Hebreus capítulo 8, verso 5. Note que depois que Paulo fala que os sacerdotes do santuário terrestre ministram em figura e sombra das coisas celestes,
Paulo ainda faz uma citação de Êxodo 25, verso 40, que nós já lemos, que diz assim: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Paulo faz essa citação, ele está evidenciando uma ligação entre o tabernáculo que Moisés construiu e o tabernáculo que existe no céu. O argumento de Paulo é que aquele modelo que foi mostrado para Moisés no monte decorre do grande original celestial, do qual o santuário terrestre é uma cópia imperfeita, é uma sombra, é um rascunho. Você compreende isso? E agora, para arrematar, mais um verso de Hebreus, no capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus como o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Nesse texto, Paulo expressamente diz que Jesus é que atua como sumo sacerdote no santuário do céu. De posse de todas essas informações, agora nós vamos juntar todas as peças para montar o nosso quebra-cabeça. O mesmo que os adventistas mileritas montaram a partir do ano de 1844. Nós já vimos que a Bíblia claramente mostra que existe um santuário no céu e que esse santuário celestial serviu de modelo para o santuário construído na terra por Moisés. E que a atuação dos sacerdotes terrestres era um reflexo, era uma representação das realidades celestiais. E por fim, vimos também que o livro de Hebreus diz que Jesus é o grande sumo sacerdote que atua nesse santuário celestial. Então, necessariamente nós chegamos a uma conclusão. O ritual do santuário terrestre nos ajuda a compreender algo do que acontece no santuário celestial. Se Jesus é chamado de sumo sacerdote no livro de Hebreus, nós devemos nos perguntar: o que o sumo sacerdote fazia no ritual do Antigo Testamento? O sumo sacerdote trabalhava uma vez por ano, no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês. Isso está registrado lá no livro de Levítico, capítulo 16. Todos os dias, os pecadores arrependidos levavam a sua oferta, o seu animal, até a porta do tabernáculo, colocavam as mãos sobre a cabeça do animal e confessavam os seus pecados e transferiam de modo simbólico seu pecado para o animal, que então era morto. O sangue desse animal era coletado pelo sacerdote e levado ao lugar santo para ser aspergido diante do véu. Com essa cerimônia, o pecado era transferido simbolicamente para o santuário. Note o seguinte, nós estamos falando simbolicamente, porque o pecado é uma conduta, e uma conduta não pode ser transferida. Uma conduta só pode ser praticada ou não praticada. Então não existe transferência literal de pecado. Se nós quisermos usar uma linguagem mais técnica, nós podemos dizer que era a responsabilidade pela conduta pecaminosa que era transferida do pecador para o animal e do animal para o santuário por meio do sangue. Então, por esse ritual de transferência, os pecados ficavam simbolicamente acumulados dentro do santuário. Mas no dia da expiação, apenas uma vez por ano, eles eram simbolicamente retirados de dentro do santuário e levados a uma terra distante, levados para longe da congregação por meio de um animal portador que era o bode emissário. Essa era a purificação do santuário. E isso nos traz à mente o texto de Daniel, capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse texto está fazendo referência ao dia da expiação, à purificação do santuário. E aqui a pergunta que nós precisamos fazer é: de qual santuário a profecia de Daniel está falando? Qual é o santuário que precisa ser purificado? Bem, o texto fala em 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã formam um dia.
Nós vemos isso lá no livro de Gênesis, na narrativa da criação. É sempre repetido: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Se uma tarde e uma manhã formam um dia, então 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 dias proféticos. E por que eu falo em 2.300 dias proféticos? Porque em profecia, um dia equivale a um ano literal. Esse é o princípio do dia-ano. Nós retiramos ele de Números capítulo 14, verso 34, onde Deus disse que cada dia representaria um ano. E também de Ezequiel 4, verso 5, onde Deus disse que daria os anos conforme o número dos dias. Então, 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 são, na verdade, um período de 2.300 anos literais. Mas quando esse período começa? E a resposta está lá em Daniel 9:25, que diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o início dos 2.300 anos é marcado pela saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Mas quando essa ordem foi dada? Pelo capítulo 7 do livro de Esdras, o decreto de Artaxerxes concedendo aos judeus permissão não apenas para voltar ao seu país, mas também recursos financeiros para reedificar o templo, retomar o serviço religioso e para instituir líderes civis no país, essa ordem foi dada no ano 457 a.C. Então agora basta subtrair 457 de 2.300 anos e o resultado é 1843. Mas esse não é o resultado final. Preste atenção no seguinte: a conta que acabamos de fazer mistura datas que na escala cronológica estão antes de Cristo com datas que estão depois de Cristo. Nós começamos com a data 457 a.C. e acrescentamos 2.300 anos. Então, certamente o resultado tem que ser uma data depois de Cristo. Mas qual é o problema disso? É desconsiderar que não existe ano zero entre o 1 antes de Cristo e o 1 depois de Cristo. Deixa eu explicar isso melhor. Matematicamente, entre o -1 e o 1 positivo, existe o zero, certo? Mas não existe ano zero entre o ano 1 antes de Cristo e o ano 1 depois de Cristo. Essas datas são sequenciais. É por isso que quando se faz uma subtração entre datas antes e depois de Cristo, é necessário acrescentar ao resultado final uma unidade, pois a casa do zero matemático foi indevidamente descontada. Fazendo essa correção, a data final do cálculo passa a ser 1844. Então a profecia de Daniel diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Se os 2.300 anos começaram em 457 a.C., então a data para começar a purificação do santuário seria no ano de 1844. Compreendeu? Por que nós fizemos todo esse raciocínio? Para responder à pergunta: de qual santuário essa profecia de Daniel está falando? Não pode ser o santuário construído por Moisés, porque ele já não existe. Também não pode ser o templo construído por Salomão e depois reformado por Zorobabel e depois por Herodes, porque esse templo foi destruído pelos romanos. Então, a que conclusão nós chegamos? Como a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nos dias da nova aliança, ou seja, como os 2.300 anos terminam no ano 1844, o santuário que precisa ser purificado não é o santuário terrestre, até porque ele não existe mais. O santuário que precisa ser purificado é o santuário celestial. E é aqui que muitas pessoas têm dificuldade para entender o seguinte: por que o santuário celestial precisa ser purificado? Será que no céu, onde tudo é perfeito, existe alguma impureza, algum pecado, alguma sujeira moral? O que nós precisamos entender é o seguinte: no Antigo Testamento, quando o pecador levava o seu animal para ser sacrificado, ele saía do santuário perdoado, mas a marca do seu pecado
estava registrada dentro do santuário por meio do sangue do animal, o sangue que foi aspergido diante do véu. Então coexistiam duas realidades contraditórias no serviço do santuário. O pecador, ao mesmo tempo que estava perdoado, ou seja, sem culpa diante de Deus, ainda tinha registrado seu pecado no santuário. Isso gerava uma tensão. Como alguém pode estar sem pecado diante de Deus, sendo que existem provas de que ele é um pecador e as evidências do pecado estão anotadas com sangue dentro do santuário? Você consegue perceber esse problema? Essa contradição era resolvida no dia da expiação, porque acontecia de duas uma. Ou os pecados que cada pecador tinha depositado dentro do santuário eram simbolicamente retirados de lá e levados para uma terra distante, e portanto eles deixariam de existir as provas do pecado daquele pecador arrependido, ou o próprio indivíduo seria expulso da congregação ao não participar do dia da expiação. É isso que diz Levítico 16. Então, o dia da expiação serve para resolver um problema, um conflito, uma contradição entre ser justo mediante o perdão e ser pecador pelo registro dos seus pecados. Essa mesma contradição existe no céu. No céu existe o livro da vida, que registra o nome de todas as pessoas que devem viver eternamente. Por isso, o nome é Livro da Vida. Quando Moisés estava intercedendo pelos israelitas diante de Deus, ele disse assim: perdoa-lhe o pecado do povo, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. E Deus respondeu: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, no livro da vida não pode estar escrito o nome de quem tem pecado contra Deus. Entendeu? Não é isso que Deus disse para Moisés? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim? Ter o nome no livro da vida é só para quem não tem pecado. Mas veja que curioso. Em Filipenses 4, verso 3, Paulo fala que o nome dos cooperadores do Evangelho se encontram no livro da vida. E em Lucas 10, verso 20, Jesus diz: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Portanto, toda pessoa que aceita o Evangelho, que se batiza em nome de Jesus, que faz parte da igreja, tem o seu nome escrito no livro da vida e por isso deve viver eternamente. Mas a Bíblia também fala de outro livro que existe no céu. O livro das iniquidades, no qual estão registrados os nossos pecados. E falando desse assunto, Deus disse assim para o profeta Isaías: eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei. Vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Então, diante de Deus estão escritos os nossos pecados, as nossas iniquidades. E como o salário do pecado é a morte, quem tem pecados anotados no livro das iniquidades deve sofrer a morte eterna e morrer para sempre. Agora perceba o seguinte: quando você aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, o seu nome foi escrito no livro da vida. E por isso você deve viver eternamente. Mas como você tem um histórico de pecados, o seu nome também está escrito no livro das iniquidades, e você deve sofrer a morte eterna. O seu nome no livro da vida diz que você deve viver eternamente. Mas os seus pecados no livro das iniquidades mostram que você merece a morte eterna. Então, perceba que, para cada um de nós, coexistem duas realidades contraditórias. Pedimos perdão a Deus e no mesmo instante somos justificados, ficamos justos diante de Deus e por isso a vida eterna é para nós. Mas ao mesmo tempo ainda existe no santuário do céu um registro dos nossos pecados anotados no livro das iniquidades, demonstrando que nós somos traidores do governo de Deus e que merecemos a morte. Então, ao mesmo tempo em que nós devemos viver, nós devemos morrer.
É essa contradição que contamina o santuário celestial e faz com que ele precise ser purificado. E quer saber mais? Em última instância, a contaminação do santuário é uma dúvida sobre o caráter de Deus. Como Deus pode declarar justo alguém que tem pecado? Será que isso é certo? Será que Deus está sendo justo ao fazer isso? Essa contradição, esse paradoxo e essas dúvidas só se resolvem com o dia da expiação, que também acontece no santuário celestial, na forma de um julgamento, de um juízo que investiga a vida de cada um por meio dos livros de registro. É por isso que o texto de Daniel, capítulo 7, verso 10, diz: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O julgamento da nossa vida é baseado no que está escrito nos livros. Apocalipse capítulo 20, verso 12 diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Portanto, o destino eterno dos pecadores é definido pelo que está escrito nos livros do céu. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, pecados para os quais não houve arrependimento nem abandono, o nome dessa pessoa é riscado do livro da vida. Mas quando houve confissão, arrependimento, abandono de cada pecado anotado no livro das iniquidades, então esse registro de pecados é apagado, porque a Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. E ao final do dia da expiação que acontece no céu, ao final do juízo investigativo, então se cumprirá o que está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 25, que são as palavras de Deus para Israel, dizendo assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ao final do juízo investigativo, aqueles que confessaram, se arrependeram e abandonaram seus pecados, terão um registro de suas transgressões apagado para sempre. E é dessa forma que o santuário celestial é purificado. Ou Deus apaga os pecados anotados no livro das iniquidades, e o único registro existente no céu passa a ser o nome do indivíduo no livro da vida. Ou Deus risca o nome do livro da vida, e o único registro do indivíduo no céu será a anotação dos seus pecados. De uma maneira ou de outra, a contradição entre ser simultaneamente justo e pecador vai terminar. Ou seremos considerados eternamente justos e viveremos a vida eterna, ou seremos eternamente tidos por pecadores e sofreremos a morte eterna. Mas quando isso vai acontecer? O juízo, esse grande julgamento, precisa acontecer antes da volta de Jesus. Porque no livro de Apocalipse, Jesus diz assim: eis que venho sem demora e comigo está o galardão, ou seja, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, quando Jesus vier, ele já terá analisado as obras de cada um, porque ele vem para dar o galardão conforme as obras. É por isso que o juízo precisa acontecer antes da volta de Jesus. E isso explica porque ele também é chamado de juízo pré-advento. Os adventistas mileritas lá do século XIX pensavam que em 1844 Jesus voltaria nas nuvens do céu para trazer a recompensa de cada um, o galardão, mas foi nessa data que Jesus começou o exame das obras de cada um, começou o juízo investigativo. Você percebe como é grandioso tudo isso de que nós falamos? Como eleva a sua mente para assuntos mais nobres? Diante da realidade de Jesus Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial, qualquer outro assunto e interesse da nossa vida parece muito pequeno, muito insignificante. Uma coisa só importa: o nosso destino eterno sendo decidido no santuário celestial.
E quando a minha mente está conectada com esses assuntos, a minha linguagem muda, porque eu estou consciente do que Jesus falou, de que por toda palavra vã ou frívola eu darei conta diante de Deus. Quando eu medito na obra do santuário celestial, o meu comportamento também muda e se torna mais sóbrio, mais solene, mais reflexivo, porque eu ganho a percepção de que os santos anjos de Deus estão ao meu redor, anotando cada traço do meu comportamento. E por isso o meu desejo é fazer o certo, meu desejo é de não pecar, porque eu não quero envergonhar Jesus, que morreu por mim, permitindo que os meus terríveis pecados sejam registrados no livro dos céus. Os meus desejos e as minhas aspirações também mudam, porque diante da solenidade do que está acontecendo no céu, as diversões, os prazeres, os entretenimentos desse mundo parecem ser coisas muito tolas, são exatamente uma ficção, porque a realidade do que verdadeiramente importa é o que está acontecendo no céu, no santuário. Então, meu amigo, o apelo que eu tenho para você é o seguinte: deixe que a sua mente se ocupe longamente com os assuntos que nós estudamos aqui hoje. Faça o exercício de montar peça por peça desse quebra-cabeça, começando pelo tabernáculo do deserto, pensando no santuário celestial, na obra que Jesus executa lá, no grande juízo investigativo que está acontecendo hoje. Deixe seus pensamentos se ocuparem da história dos mileritas, como eles esperavam Jesus voltar, como eles foram decepcionados e depois como eles encontraram esperança novamente pela compreensão correta do funcionamento do santuário celestial. E ao meditar dessa forma, você vai ser transformado mediante a contemplação e vai se tornar mais puro, mais sereno, mais interessado nas coisas espirituais e, portanto, mais semelhante a Jesus. Esse é o nosso grande alvo, esse é o meu propósito, que também seja o seu. Se você sentiu dificuldade de entender o assunto, a primeira providência é ler o livro O Grande Conflito, capítulos 23 e 28. Leia o livro na versão integral, não naquela versão resumida ou condensada. O Grande Conflito, capítulos 23 e 28. Leia 1, 2, 3 vezes até o assunto ficar claro na sua mente. Mas se mesmo com a leitura você sentir dificuldade, lembre-se de que você tem um amigo aqui no Adventismo Vivo. Você pode deixar seu comentário aqui embaixo do vídeo e nós vamos nos esforçar por responder. Combinado? Nosso estudo acaba por aqui e eu desejo que você fique firme na fé, que você se dedique à Bíblia e à oração e fortaleça a sua classe de jovens. Que Deus o abençoe. Até semana que vem.